A gente segue aqui na Rádio Bandeirantes ouvindo grandes empresários a respeito das consequências dessa pandemia, né? E de como é que a gente vai conseguir sair disso aqui com o menor possível grau de consequência para todos nós. É por isso que a gente convidou para falar conosco agora em áudio e vídeo a Maria Luísa Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza. Maria Luísa, bom dia. Obrigada por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, prazer. Só que é Luísa Helena, viu? Luísa Helena, me desculpe, é verdade. Luísa, deixa eu começar perguntando para você o seguinte. O varejo é um dos setores mais sensíveis em relação à retomada econômica. E a gente sabe que alguns indicadores macro indicam que o fundo do poço já ficou para trás. Provavelmente em abril, alguns indicam maio. Você tem sentido o que em relação a essa retomada e ao ritmo dela? Olha, depende muito do setor, né? Eu acho que isso é muito importante. Tem setor que está sofrendo mais, que é o setor de linha mole, que a gente chama, né? Que é confecção, sapatos, essa linha, como os outros setores. Bom, supermercado, como não teve, farmácia foi um setor que não fechou, mas os outros setores que conseguiram entrar no digital mais rápido, que conseguiram trabalhar o digital, realmente abril foi um mês de transição mais difícil. A partir de maio começou a melhorar, junho já foi melhor e julho está indo bem, mas o problema é que abre e fecha a loja, isso dá uma instabilidade muito grande, porque você está fechada e ter que abrir, tudo bem, agora de repente se abriu e fechou logo em seguida, isso deu uma instabilidade maior para a própria equipe, para todo mundo. Mas o que eu quero te dizer é que alguns setores se esperava pior do que aconteceu. Mas esses setores tiveram que rapidamente, que não foi o caso do Magazine Luiza, que já vinha trabalhando no digital, mas a gente abriu muitas frentes para que outros pudessem rapidamente entrar, principalmente os pequenos. Então, assim, é um momento difícil, ninguém está falando, tiveram que sacrificar outras coisas, mas não é, assim, se esperava muito pior de junho, alguns setores, em julho, do que está acontecendo. Dona Luísa, muito bom dia, bem-vinda ao nosso programa. A senhora que é uma das maiores empresárias do setor do comércio, né? Eu gostaria de saber o seguinte, a senhora trabalha, claro, com o futuro, né? Muito com planejamento, etc. O que se espera, o que é que a senhora espera particularmente para este ano de 2020? Porque as projeções variam muito, né? Tem as mais otimistas, imagina, as mais otimistas preveem um crescimento negativo de 4,7%, que é a expectativa do governo. Mas tem, o FMI, por exemplo, aponta 9% de queda da economia. A senhora situaria, digamos assim, a sua projeção em que faixa? Olha, o que a gente fez bastante foi viver aquele momento presente, porque não dava para fazer projeção nenhuma, e inclusive quando as pessoas começavam a fazer muita projeção, falava, olha, escreve um livro que se você der certo vai ganhar muito dinheiro. Porque era uma situação, né, totalmente diferente, você sabe disso, que nunca ninguém tinha vivido e que nenhum segmento, nem a saúde, nada, estava todo mundo experimentando o que ia viver. Bom, a gente procurou viver muitos meses, tomar atitude que fosse para aqueles meses. Lógico, a gente ia inaugurar lojas naquele período, não podia inaugurar, mas agora, a partir de agosto, a gente está inaugurando lojas em Brasília, que já estava pronto. Eu acredito que enquanto não sair a vacina, nós vamos ter que ter muito cuidado com a saúde. Tendo muito cuidado com a saúde, você não pode ter aglomerações, você não pode fazer campanhas agressivas, você não pode trazer o consumidor todo para a mesma loja, mesmo que ele quiser. Então, até sair a vacina, ainda a gente vai ter um 2020 mais diferente de tudo que viveu. E, automaticamente, isso afeta o crescimento. O Magazine Luiza está trabalhando com crescimento natural. E cada dia é um dia, cada mês é um mês, e com muito respeito à saúde. Porque quando você abre as lojas, você sabe que você recebe o cliente e o seu funcionário está exposto totalmente diferente quando é um escritório, é um centro de distribuição. Então, a gente está muito firme em todos os procedimentos. Vocês sabem que a gente adora campanha que faz fila, liquidação das 5 e tudo mais. Nossa equipe, que tem muita liberdade de fazer campanha, está proibida de fazer qualquer campanha que aglomere muita gente. Então, isso, lógico,
E tem todo o problema do desemprego da pequena e média empresa, que vocês sabem que foi uma luta muito grande, minha, do IDV e de todos, para que a gente pudesse ter essa dor pior que existisse. Porque o pequeno e médio, minha gente, é responsável por 85% do emprego no Brasil. Então, isso tem que ser muito levado, apesar que o governo soltou medidas rápidas, mas ainda tem uma burocracia de chegar. Agora é que eu estou sentindo que está chegando mais rápido através da Caixa Econômica, mas muitas deles já foram, até porque também a pequena empresa tem que cada vez mais se formalizar, porque senão não consegue tirar dinheiro. Então é um momento de muita aprendizado e de muita cautela com tudo, principalmente com o fluxo de caixa, né? E a venda online, o que a senhora pode trazer para o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, né? Nesse período de pandemia, as lojas ficaram fechadas e a gente teve um relativo consumo aí, claro que bem abaixo do normal. Mas o brasileiro está sentindo mais confiança nessa compra online? De alguma forma, a senhora vê alguma mudança de comportamento pela necessidade da pandemia que pode ficar para o futuro? Olha, o que acontecia, né? 57% das pessoas, antes de ir para uma loja física, ela já olhava no online, ou através do filho, ou através de alguma coisa. Isso era estatístico. A venda online, nós já tínhamos 50% da nossa venda online. O que acontece? Ela deu um salto muito grande agora, mas nós acreditamos, e tanto é que estamos investindo, que a loja física não vai acabar, mas ela tem que ser mudado o formato, ela tem que ser um lugar onde a pessoa compra na internet e busca na loja física, ela tem que ser um ponto de apoio. Então, nós estamos sempre reformulando, as nossas 1.000 e tantas lojas já virou um pequeno centro de distribuição, onde você compra na internet, em 2 horas você pode procurar nas lojas, aumentando o mix de produto que nesse momento vende mais, mas a gente tem um caminho muito grande. Até pouco tempo, deixa eu te falar, tinha 50 mil lojistas, só 10% desses lojistas entrava 5% vendia online. Se pular, ainda não vi a estatística, para 15% agora, ainda vai ter um caminho grande. Agora, lógico que o consumidor, sem ele poder comprar, sem ele teve que entrar em várias coisas, deu um salto muito grande. Eu brinco que as pessoas que eram totalmente digitais, como esses grandes estudiosos e eles estão no auge, né? Porque realmente deu um salto muito grande. O ano passado eu fiz uma série de programas no meu Instagram mostrando, gente, o digital é uma cultura, uma loja pequena, antiga, que estava vendendo também. Eu senti no fim de 10 sessões que era legal, mas as pessoas ainda iam demorar. De repente, em 5 dias, em 7 dias, as empresas, nós recebemos mais de 30 mil lojas no parceiro Magalu que não vendia e queria passar a vender. E aí muitas queriam aprender, mas é uma cultura ainda até de aprender a vender digital, porque você tem que estar muito produto disponível, você não pode prometer aquilo que você não tem o físico. Então, mas vai dar um salto muito grande. Não é essa a menor dúvida. Neste momento, vai dar um salto grande. Neste momento, o digital representa que volume de vendas, o percentual de vendas do seu negócio, dos Magazine Luiza? Olha, sempre representou 50% a 50%, porque sempre investiu. Lógico que no meio de maio a gente conseguiu ter salto sobre maio do ano passado com as lojas fechadas. Então, acabou representando 100%. Em junho representou 70%. Quando você abre as lojas, como agora a gente abriu, tinha aberto 70%, fechou um pouco em algumas cidades, 60%, esse índice cai, porque as pessoas continuam indo na loja física. Mas eu acredito que no Magazine deve ficar em torno de 60%, 40% a venda online, porque cresceu muito. Só que quando você abre a loja, está interessante eu falar isso com você, o físico também é melhor do que você previa quando você abre a loja, coisa que você não previa. A gente mudou nossa meta de venda em junho 3 vezes no físico. Então, tá uma coisa bem interessante, assim, é difícil para você falar, mas vai crescer a venda online, o Magazine deve fazer 60%, 40%, quando voltar na normalidade, tranquilamente.
A gente está conversando ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza. E a gente passa aqui, acho que a maior parte do tempo no nosso jornal, dona Luísa, falando sobre questões políticas e econômicas do nosso país. Então eu queria perguntar para a senhora, que está ali na ponta de atuação como uma das maiores empresárias do nosso país, o que poderia melhorar agora no ambiente de negócios? Que tipo de medida poderia ser adotada, que depende do governo federal, de aprovação no Congresso, para tornar aqui um ambiente um pouco mais amigável para quem está enfrentando corajosamente esse momento delicado da pandemia? Olha, essas medidas que foram tomadas, principalmente a trabalhista, que devem ficar até dezembro, ela precisa ser revista, se precisa até ficar, porque realmente a burocracia, o empecilho para gerar emprego, porque vocês sabem que o país em desenvolvimento, duas coisas, ele vive de renda e de crédito. Então, assim, a renda nossa só vem através do emprego. E qualquer trava para o emprego não é uma coisa boa. E agora o desemprego vai aumentar e a gente entrou no ano com 10 ou 12 milhões de desempregados. Então, assim, essas medidas que foram tomadas agora, eu acho que precisa ser revista até para mudar alguma coisa, para que possa agilizar o emprego. Então, o imposto também, o empréstimo, o juro baixo já vai ajudar um pouco, porque o empresário tem juro alto, tem burocracia e tem leis muito sérias. Então, assim, ele não pode... Agora falou que pode admitir se manda embora 60 dias. Então, acho que tem que destravar com toda a proteção ao operário, ao trabalhador, que eu sou totalmente a favor, mas uma proteção também de garantir emprego, porque não adianta proteger o que não tem. Então, assim, esse equilíbrio entre a proteção e o destravo tem que existir, porque sem emprego o país não vai desenvolver economicamente, não tem como, não tem renda. Aquela ideia da carteira verde e amarela é uma boa, que chegou a ser anunciada aí pelo ministro Paulo Guedes, e claro, né, foi atropelada aí pela pandemia. Olha, para te falar a verdade, eu não estudei profundamente a verde e amarelo. O que eu estou estudando bastante agora é as medidas que são tomadas. O que eu posso te dizer é que essas medidas ajudaram a não gerar mais desemprego, porque você teve condição de trabalhar, você teve condição de dar férias antecipadas, você desburocratizou muita coisa, não pode. Agora, muitas delas, lógico, foi criada pela pandemia, então isso eu acho que não vai ter pandemia quando acabar, mas muitas delas o foco tem que ser o emprego. Tudo que é emprego tem que voltar, gente. Emprego dá dignidade. Emprego tira essa herança de escravidão que a gente tem, porque quando você dá as coisas para os outros, você está tendo uma coisa de escravidão. Nesse momento foi importante, as pessoas passaram fome, todas as famílias, as empresas que, quando doaram, que a cultura da doação é uma coisa que entrou no país e vai ficar, falava, olha, a gente não vai dar nada, a gente quer dar só para hospital, para não sei o quê, coisa que todo era o raciocínio da nossa família e de todo mundo. Não teve nenhuma empresa, nenhuma família que não doou 20% a 30% para a cesta básica. As pessoas estavam passando fome. Então, mudaram até suas premissas quando começou a analisar, que realmente foi muito difícil. Haja visto, você vê aquela pessoa que vendia, que era um autônomo, de repente ele ficou sem vender e ficou sem o café da manhã e sem o almoço no outro dia. Essa foi a realidade que aconteceu. E a gente descancarou uma desigualdade social, que eu acho que é uma responsabilidade, não do governo só, mas de todos nós. É uma herança da escravidão muito séria, de uma abolição muito mal feita, e que a gente tem que agora assumir isso, porque é ruim para todo mundo. E um dos assumidos tem um período que você tem que dar comida, que você tem que dar bolsa, que você tem que dar a renda mínima, mas tem que ter um período que é o emprego que vai dar dignidade. E o emprego tem que ser destravado. As coisas que travam têm que ser destravadas. Dona Luísa, do seu segmento especificamente, o desemprego foi muito alto, muito elevado. Quantas pessoas perderam o emprego no segmento de maneira geral? Na sua empresa, a senhora fez certamente um esforço para não demitir, mas acabou que, em muitos casos, isso foi inevitável. Qual foi o impacto do emprego ou do desemprego nesse segmento do varejo? Foi interessante, porque eu sou do IDV. O IDV agrega os 70 maiores empresas de todo o segmento. No nosso segmento, você pode acreditar, as pessoas fizeram força para não demitir. O que mais aconteceu foi na pequena e média empresa. Na grande empresa,
primeiro que o empresário tinha condição de não demitir, porque ele tinha capital, ele conseguia capital, e segundo, porque os setores nossos estavam mais, atirando alguns setores, estava melhor. Então, nós não demitimos, não só o Magazine, como o IDV fizeram um pacto de não demitir. E olha que coisa, todo mundo falava para mim assim, Luísa, e quando voltar a pandemia, você está prometendo que não vai demitir? Eu falei, olha, eu não vou demitir durante a pandemia, depois eu vou explicar o que aconteceu. E vocês não sabem, porque a gente vendeu demais no digital, e a nossa venda foi até maior do que o ano passado, em maio e junho, juntos os dois. Essa semana a gente admitiu, e as 2 últimas semanas, 200 pessoas aqui em Franca. Eu estou ficando aqui, né, onde nasceu o Magazine, que aqui a gente tem todo o serviço de pós-venda, que é saque, que é todo o serviço operacional. A gente teve que admitir 200 pessoas, o duro é que você ainda tem que mantê-las na casa. Devagarzinho a gente está trazendo aos pouquinhos para o nosso escritório aqui. A gente nunca esperava que isso fosse acontecer. Então, assim, ainda bem que eu não sofri antes. Não, na época, agora nesse momento, a gente não demitiu nem aqueles que estavam para ser demitidos. Porque a gente falou, não, botar esse pessoal dentro da casa, a gente já é sufocante com isso. Então, está acontecendo isso. E tem muito segmento nosso que também está admitindo. É interessante, mas não dá para você falar, não, é isso que vai acontecer, na pandemia não era o que esperava. O que eu posso dizer é que agora, nesse momento, tem segmentos bons e tem segmentos sofrendo muito, principalmente as franquias, as lojas que estão em shopping de mais alto nível. Estão sofrendo muito, porque shopping foi muito condenado, que eu até não entendia muito, que o shopping pode... E eu não tenho quase loja de shopping, não estou defendendo nós, não. Mas, assim... O shopping poderia muito bem fazer procedimentos muito sérios, e de não abrir o restaurante, de fazer outras coisas. Então, do shopping estão sofrendo. Esse segmento, cidades maiores e segmentos de franquias em shopping estão sofrendo muito, e a maioria das franquias de segmento alto são em shoppings. Esses estão sofrendo muito, muito mesmo. E teve muita demissão. Agora, a nossa área teve menos. Essa entrevista da dona Luísa Helena Trajano com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, transmitida ao vivo também pelo portal UOL. E eu queria perguntar para a senhora, dona Luísa, qual além, é claro, da prevalência e da consistência maior da venda online, quais são as tendências que a senhora enxerga para o varejo no pós-pandemia? Vai mudar muita coisa? Olha, Daís, o que eu acho que vai mudar é o nível de consciência do consumidor. O consumidor, até então, ele não importava se você era uma empresa cidadã, se você demitia, se você não demitia, se você cuidava do país, se você não cuidava. O consumidor, até porque ele não foi desenvolvido esse espírito, agora, esse senso de comunidade aumentou o nível de consciência. É impressionante. Você vê pela própria solidariedade que passou. Então, assim, eu sempre sou muito brasileira, o Magazine Luiza canta o hino nacional toda segunda, para quem quiser cantar. Então, os meus filhos conheceram o Brasil antes, mas eu nunca esperava retorno, porque é uma coisa muito minha mesmo. Eu nunca vi tanto retorno. Agora, eu assumi muito o papel com a pequena e média empresa, eu já fiz não sei quantas reuniões online para dizer, peguei as medidas, montei de uma forma, até vou mandar para vocês, para ficar uma forma mais fácil, para que eles pudessem entender, porque o medo colocou. Então, assim, o que está mudando esse senso de pertencimento do país para você. É de uma vez? Não, mas mudou muito mais na pandemia. É impressionante, eu que tenho estado com setores muito diversos, com estudantes, com tudo que você pensar. Entrei desde o Saara, no Rio de Janeiro, até pequenas comunidades no interior, principalmente na área de turismo. Apesar de eu não ter turismo, gente, o turismo sofreu demais da conta. O turismo é aquele que dá emprego desde o pequenininho, que não tem grau escolar, infelizmente, até o dono do avião. Então, foi um sofrimento muito grande. Restaurante sofreu muito. São coisas muito graves que aconteceram. Então, na realidade, quanta solidariedade foi feita na área de restaurante, comprava do agricultor para que pudesse distribuir num bairro de periferia para que ele não pudesse. Então, isso vai entrar, eu tenho certeza, que aumentou muito o cooperativismo e o nível de cidadão do brasileiro. E eu estou vendo pelos meus próprios amigos, que todos estão preocupados com propósito, preocupados com igualdade racial. Infelizmente, ele precisou de um enforcamento aí de 8 minutos para
pudesse ver a desigualdade. Então, a diversidade, isso não vai ser, as empresas vão ter que olhar melhor isso, porque o consumidor está olhando melhor isso. Dá para a gente ter uma noção de quando a retomada do emprego vai acontecer? Existe alguma previsão, alguma luz no fim do túnel para quem está desempregado aí, dona Luísa Trajano? Olha, Pedro, o que eu acho que tem acontecido é torcer, e eu tenho estado em várias reuniões com o presidente de coisa, é a vacina funcionar, né, gente? Essa vacina aí, parece que 2 está bem adiantada, e eu acredito que depois dela é uma outra realidade. Mas agora, se não tiver, o problema é se não voltar o vírus, e a gente está acompanhando algum país, isso vai ser, vai ser um ano muito mais difícil se voltar e tiver que ter um novo confinamento ou qualquer coisa parecida. Então, tem filhas que moram na França, em Portugal, que ainda não voltou, estão levando uma vida normal dentro do procedimento. Mas eu acho que não dá para prever enquanto não sair a vacina. É um ano que ainda totalmente atípico. Eu não falo que é um ano perdido, porque o que se aprendeu nesse ano, gente, olha, deu um salto em todos os sentidos. Agora, financeiramente, vai ser um ano muito difícil. E se a vacina sair em outubro e der para coisa, teremos um dezembro melhor. Mas a gente não sabe, né? Parece que ela vai sair, mas eu não sei como é que vai ser a vacinação de todo mundo até o fim do ano. Dona Luísa, a senhora mesmo reconhece, agora há pouco disse isso, né, que sobretudo os pequenos e médios empresários, micro, que sofreram mais do ponto de vista dos seus negócios, né, durante a pandemia. E todos eles, né, todas as mulheres e homens empreendedores deste país sonham em um dia serem Luísa Trajano. O que é que a senhora diria a essas pessoas que estão tão assustadas, estão tão desesperançadas, tão desanimadas com tudo isso que está acontecendo? Cláudio, o que eu diria é o seguinte, eu já passei várias crises, né? Quando eu era diretora comercial, em 90 eu assumi a presidência da empresa, o Collor tirou o dinheiro de todo mundo daí um período, e eu estava em Franca ainda, nosso escritório era totalmente aqui. Eu cheguei em São Paulo, achei que tinha soltado uma bomba, né? Porque não tinha ninguém. Nada parecido com a pandemia, viu, gente? Eu não estou querendo comparar. Porque nada foi parecido com o que a gente está vivendo. Mas você tem 2 atitudes. O que eu tenho que dizer a eles é o seguinte, é o que eu estou falando em todas as reuniões minhas. A pandemia, o vírus, vai justificar ele socialmente não ter dado certo. E realmente aconteceu. Mas o que eu estou pedindo é para que eles revenham a sua empresa. Por que eles estavam sem capital de giro? Por que muitas vezes estava tão informal? Por que eles não estavam vendendo, não tinham entrado no digital? Então, eu estou passando uns questionários para eles, para enfrentar, porque a vida da gente, profissional e pessoal, é um espiral, e você só consegue melhorar. Então, nesse aspecto é o que eu tenho falado. Ok, o vírus atrapalhou, realmente antecipou muitas coisas, mas como eu convivo muito de perto, eu gostaria que eles revissem, até para continuar ou até para poder montar outro negócio. Agora, por outro lado, vocês sabem melhor do que eu, o potencial que é o Brasil, gente. O Brasil, 5% ou 6% tem ar-condicionado, o Brasil precisa construir 20 milhões de casa própria em 10 anos para poder ter um nível de igualdade social. Quando os outros falam consumo, vai dar um breque no consumo. Tá bom, para quem mora numa casa, para quem tem conforto, para quem já tem um sofá, para quem tem uma geladeira boa, mas a maioria do brasileiro não tem isso. Então, não tem nem casa própria. Então, o Brasil é um país que não teve guerra, é um país de empreendedores. Agora, é um momento que ele vai ter que fazer essa travessia. Agora, ou ele faz a travessia melhor do que ele entrou, sem jogar tudo no vírus, que é um fator, não estou tirando isso, inclusive socialmente ele vai poder, todo mundo vai ter dó dele, vai falar tudo bem, mas com ele mesmo ele tem que enfrentar. Todas as vezes, eu enfrentei muito o que eu poderia aprender e sair daqui mais fortalecida como governança, e governança, eu não gosto de falar esse termo, senão a pequena empresa, como estrutura de gestão, como capital de giro, como focar na venda. O que eu posso falar para eles é o que eu falei desde a primeira. Venda, 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 venda. Mas e aí?
oferece presente de aniversário, porque a gente está fechado aqui, que todo mundo quer dar presente de aniversário para as pessoas que a gente quer bem. Então, é buscar alternativa, e você tem 2 caminhos. Ou você fica parado, e a sorte só aparece para quem está em movimento, ou você começa a movimentar, que aí começa a dar. Agora, acreditar no potencial do Brasil, acreditar no seu potencial, mas saber também avaliar o que passou nesse período antes da pandemia, o que seu nível de acomodação, o nível de falta de capacitação, aí como é que eu lidei com o fluxo de caixa. Eu acho que tudo isso tem que... Fluxo de caixa quebra uma empresa, grande ou pequena. E muitas vezes você mistura as 2 gavetas, a sua gavetinha do seu negócio com a sua gavetinha pessoal. Esse é um dos problemas muito graves da pequena empresa, que eu tenho tentado orientar bastante. Bem, eu queria agradecer muito a Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, para essa entrevista aqui, que foi concedida à Rádio Bandeirantes, retransmitida pelo portal UOL em áudio e vídeo. Muito obrigada, viu, dona Luísa? Até a próxima. E queria dizer que os nossos ouvintes gostaram muito aqui, com a clareza e a simplicidade com que a senhora fala da situação do nosso país e do ambiente de negócios que a senhora enfrenta nesse momento. Olha, eu adoro rádio, adoro. A vida inteira adorei rádio. E o rádio é um exemplo que o digital não tira tudo, né? Porque as rádios são tão fortes no interior. Parabéns pelo programa de vocês. O que eu entrei em rádio do interior esses 90 dias e valorizando muito o papel da rádio. Então, é de coração que eu falo isso, todo mundo sabe disso. Parabéns pelo trabalho de vocês. Abraço, gente. Abraço, até a próxima. Obrigada.